Boa noite a todas as meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fazia minhas lives até 2021, depois dei uma parada, né? E agora eu vou recomeçar. Então essa vai ser a primeira de muitas lives que eu vou fazer em um formato como se fosse uma minissérie, ou uma série, na verdade, né? Porque não vai ser mini, vai ser com muitos episódios. E já estou mudando toda a minha abordagem nas redes sociais, porque na verdade, meninas, né? Eu, né, vou me apresentar primeiro, sou Luísa Boeira, né? Para quem não me conhece, sou nutricionista, sou coach de emagrecimento. Eu trabalhei na área da nutrição, né, desde 1991. Aí eu já entrego a minha idade, né? Porque eu me formei com 27 anos, então hoje eu estou com 58 anos e sempre assim na prática clínica eu atendia homens e mulheres, mas a maioria para emagrecer ou com problemas relacionados ao peso, né, à obesidade, sobrepeso. Então eu fui me qualificando, né? Porque não adianta, se você tem que ter foco num assunto. Oi, olha só que querida, seja bem-vinda, Mariana. Então, para poder se especializar. Então, à medida que eu fui, né, que eu me aposentei em 2020, aí eu disse, vou trabalhar só com emagrecimento feminino. Mas eu quero trabalhar também com abordagem, assim, para aquela mulher que é uma mulher de fases, nós somos mulheres de fases, né? E como, pela minha idade, 58 anos, já enfrentei vários problemas, né, relativos à minha fase atual, agora estou na menopausa, né? Eu vou explicar bem. Então, eu me identifico muito com esse público, atendo muitas mulheres nessa faixa etária de 40 a mais. Tem algumas exceções, assim, tipo, vem bastante gente jovem, né, abaixo de 30, entre 30 e 40, mas o meu pensamento sempre foi em ter esse foco para a saúde da mulher, né, para a saúde da mulher acima dos 40. Então, aquele preparo para uma longevidade, né, a longevidade que engloba envelhecer com saúde. E nós precisamos disso, né? Viver mais, e isso é possível, nossas células foram programadas para viver até 150 anos, que é um exagero, mas se a gente viver até os 100 com muita saúde, e com muita alegria, com muita gratidão, né? Podendo exercer várias coisas que a gente ainda quer, porque mesmo que a mulher esteja nos seus 40, 50, 60, 70 também, eu vejo muitas mulheres, eu conheço a minha outra cunhada, tem sonhos para realizar. A gente está aqui para uma missão, né? Então, por que não fazer isso com saúde? Então, assim, eu vou iniciar essa série, né? De vários episódios, né? Onde o episódio 1 hoje, ele vai ser mais voltado, então, para o climatério, né? E aí, até eu fiz chamadas dizendo, tem mulheres que não se preocupam, eu tô com 30 anos, isso é longe demais para mim, não vou me preocupar com isso agora. Mas o melhor momento da gente se preparar para uma vida longeva é cuidando desde a partir dos 25, as nossas células já começam a envelhecer. Então é necessário que a gente faça esse preparo, né? Que a gente se prepare, porque a gente é uma mulher, nós somos mulheres de fase e nós temos várias fases bem definidas. Então, passou a adolescência, vida adulta, e já começa o climatério, não tem jeito, é algo natural da nossa vida. E o climatério, para muitas, né, acho que muitas confundem até, né, não sabe o que é climatério, o que é menopausa. E eu, como vocês podem ver, eu mudei, né, ali a minha bio do Instagram, porque realmente o meu foco vai ser preparar essas mulheres, mesmo as de 30 que vierem consultar comigo, para terem um climatério feliz, né? E todos esses sintomas que possam vir, né, que às vezes eles vêm, às vezes tem gente que não sente, mas não significa que não esteja acontecendo nada no seu organismo, né? É uma coisa assim que tá acontecendo ali, às vezes você não sente de imediato, mas depois vem. Eu não sei quem de vocês aqui tá no climatério, quem tá na menopausa, né? Quem já teve a menopausa, e aí eu vou explicar até um pouco, porque tem algumas que ainda não sabem bem distinguir o que é uma coisa ou outra. Sejam todas bem-vindas, meninas que estão entrando aí, tá? Então, assim, ó. Dentro desses novos episódios, todos esses episódios, eles vão estar sempre pautados em quê? No nome do meu programa, né? Então, o esbelta não é simplesmente ficar magra, né? O esbelta, ele tem muito mais, é uma conotação de um todo da mulher, né? Esbelta, o que é? É um emagrecimento saudável, é o bem-estar da mulher, então é um emagrecimento saudável, bem-estar. A espiritualidade é importantíssima, a gente se ater, né, ao ser espiritual que nós somos, as nossas missões que nós temos, quais são os desafios que nós escolhemos, né, passar aqui nesta dimensão para poder evoluir um pouco. Então, a espiritualidade vai estar muito forte nesses episódios, e aí eu vou ter várias pessoas que eu vou trazer aqui também para tornar os episódios mais emocionantes, não ficar só eu falando, né? Aí tem também o que? A longevidade do L.
E depois o T é a transformação, né, de alguma coisa boa, porque a gente quer se transformar sempre num ser melhor. Então, seja fisicamente, seja espiritualmente, a gente quer se transformar. E por último o A, que é da autoestima. Então a autoestima é algo que a gente tem que ter sempre em primeiro lugar. Autoestima, autoamor, tentar se valorizar em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar, porque senão, né, quem vai fazer isso? Então, nos meus programas, né, que o guarda-chuva é o esbelto, o neuroesbelto, que é da neuroplasticidade dos neurônios, então a capacidade que a gente tem de formar novos caminhos neurais, e o esbelto, então, que significa tudo isso. Então a gente vai fazer nesses episódios, sempre trazer abordando algum assunto. E eu escolhi, né, começar, né, com esse assunto tão importante para a saúde da mulher, que é o climatério. Então, assim, ó, a gente quer ser longeva e feliz e linda, né? A gente quer passar por tudo isso e muitas vezes a gente não sabe o que internamente do nosso corpo está acontecendo. Muitas vezes a gente atribui a é um sintoma que pode ter, né, outras conotações. Se não for no médico, não vai saber, ou se até vai no médico, às vezes o médico pensa que não é aquilo que está acontecendo. Então eu vou falar para vocês aqui, né? Vocês vão me ouvir o tempo todo falar que chegar na menopausa é natural, porém sofrer com esses sintomas não é natural. E tem que procurar um médico, ajuda médico, primeiro o seu gineco, depois uma nutricionista, também o endócrino é importante nessa fase, porque são os hormônios, né? Os hormônios estão a milhão, trocando, alguns reduzindo muito, então precisa também, né, se não tem um gineco que faça essa saúde mais integrativa, também fazer a avaliação com o endocrinologista, porque ele também cuida de toda a parte hormonal da gente. Então é importante ter todo esse cuidado, essa rede de cuidados, para que vocês passem por esse período, que vocês consigam chegar, né, com saúde, sem pirar, sem se sentir, né, a pior das pessoas, porque a gente se sente, isso é normal, né, com essa queda de hormônios. Então eu pretendo aqui falar algumas coisas para ver se vocês se enquadram nesses sintomas, sinais e sintomas, né, se já passaram também por isso, e aí eu vou perguntando para vocês, tá? Então, assim, o primeiro episódio será assim, ó, para as meninas, principalmente quem não entrou ainda, né, não teve a menopausa. Climatério, você pode estar nele e nem perceber. E às vezes, se tem o sintoma, acha que é outra coisa. Isso é bem importante, então, já ir se preparando, tá? Então, muitas mulheres nem sabem, talvez não saibam que estão no climatério, às vezes elas estão com 39, 40 anos e acham que, né, de repente, não, isso aí é para depois, não devo me preocupar. Então, esse climatério, o que ele é? É o período de transição, tá? Em que a mulher começa a decair esses hormônios, ela passa da fase reprodutiva, onde ela é fértil, para a fase da pós-menopausa. Então, o climatério ele é um período bem longo de nossas vidas. Então, ele vai até a última menstruação e depois ainda fica mais um tempo, né? Eu atendi muitas mulheres e eu ficava assim, né, como nutricionista clínica, né? Elas vinham se abanando e tal, e eu perguntava, mas quantos anos a senhora tem? Muitas já estavam com 60, 65, foi uma senhora que me surpreendia assim, nossa, mas a senhora ainda tem esses fogachos? E a senhora nunca procurou a ajuda do ginecologista para ver se tem alguma coisa que possa, né, amenizar? E eu posso, de repente, usar alguma fórmula ou outra, mas no seu caso, deveria consultar para ver se não tem alguma coisa a mais. Às vezes tem mulheres que vão até 65 anos com esses sintomas ruins e não precisariam, porque não procuram ajuda. Então, ele é um período de transição bem longo e muitas mulheres começam com 35 anos. Claro que tem as mulheres que retiram o útero, né, ovários, coisas assim, mais ovariano, né, tem a fazer alguma esterectomia, ou então aí elas entram antes, e tem mulheres que também têm essa menopausa precoce, né, mas a gente tá falando assim, mulheres no ciclo evolutivo, o ciclo normal, tá, onde vai acontecer geralmente após os 40. Então, a última menstruação é um fato que ocorre durante o climatério. Então, o climatério ele vai antes, né, durante e depois. Então, estatisticamente, né, a menopausa ocorre em média aos 50 anos. Eu não sei quantos anos vocês entraram, quem já entrou na menopausa. A minha foi aos 52, tá? E, nossa, eu tive várias coisinhas chatas, mas não muito, assim, de calorões, porque eu me preveni, né? Eu ia no médico sempre com 42 anos, já comecei a ir para ver como é que tava os meus hormônios, para ver quanto tempo ainda, né, eu ia ficar em idade fértil. Então, eu tava sempre me prevenindo, porque eu via as minhas clientes ali, meus pacientes, sofrendo horrores, e eu não queria passar por isso, é óbvio, né? A gente não quer sofrer. Então, assim, ó, o climatério, ele tem início por volta dos 40 anos, na maioria, tá? Isso é uma estatística. E se estende até mais ou menos aos 65 anos, que é aquele período, né? Então, eu vou falar das fases. São 3. A perimenopausa, que é aquela onde tudo começa. E geralmente você nem sabe que tá nela, né? Então, pode ser dos 40 anos, aí muitas coisas começam a acontecer, e a pessoa nem se liga que pode ser já, é o climatério começando. Depois a gente tem a menopausa, que é o fim do tempo reprodutivo, daí a mulher para de menstruar, e aí tem que esperar pelo menos um ano, né, para contar, e aí que parou um ano, você realmente
teve a sua última menstruação um ano, entra na pós-menopausa. E aí se estende mais um tempo. Eu, né, particularmente, eu estou na pós-menopausa, né? Eu ainda não tenho 60 anos e eu ainda sinto alguns sintomazinhos, assim, tipo formigamento. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente ainda vai levando. Mas os calorões, graças a Deus, eu tive muito pouco. Eu usei algum, não precisei fazer a reposição hormonal, mas eu tô pensando, vou consultar com uma médica agora, porque às vezes você precisa, sabe? E aí com hormônios bioidênticos, a médica vai, o médico gineco, né, que seja especialista, seja de uma medicina mais integrativa, ele vai ver o que é melhor, para ver testosterona, todos os hormônios da mulher também que precisam ser repostos com hormônios que sejam idênticos, né, aos nossos, não sintéticos, porque esses não se usam mais, mas às vezes é necessário. É bom a gente sempre consultar, né, o médico não usar, porque tem gente que compra até testosterona para aplicar no braço, ou hormônios femininos mesmo, e isso pode causar danos, porque tudo tem que ter uma avaliação médica competente, né, porque tem também alguns médicos que a gente às vezes fica até desconfiado. Então, assim, hoje nesse episódio a gente vai tratar especificamente da perimenopausa, onde tudo começa. Então, a grande surpresa para muitas mulheres na faixa dos 40 é que os sintomas, eles são associados à menopausa e podem ocorrer mais cedo, então causando estragos físicos, mentais e emocionais na vida das mulheres. E elas às vezes nem sabem, né? Esses sintomas, às vezes a pessoa começa a ficar, né? Elas têm esses sintomas, mas atribuem a outras coisas. Aí vão buscar médicos e coisas. E se não é aquele especialista, ele não vai perceber que ela está entrando no climatério, que é a perimenopausa. Então, a gente tem assim na mente, né, que o fim da menstruação é que tudo vai acontecer assim naquele ano que você vai parar de menstruar, ou seja, na menopausa. E, na verdade, não. Esses sintomas, eles iniciam antes. Então, o que você tem que fazer? Quando tiver dificuldade para dormir, né? Ontem até falei nos stories, né? Se você tem dificuldade para dormir, ou se você acorda 3 horas da manhã, né? É um dos sintomas bem clássicos, aí começa a ter aquela perturbação assim, diminuir a libido, né? Às vezes você acha que pode ser o seu trabalho, você tá estressada, você não tem tempo, daí também não quer namorar, não quer nada, né? E aí não percebe também que já tá havendo algum tipo de queda hormonal. Uma coisa que muitas reclamam, né? Eu faço exercício físico, eu tô seguindo a dieta direitinho, mas essa pochete, essa gordura abdominal, ela não sai. Então, é essa gordura abdominal que vai se criando, às vezes tô com o meu estômago alto. Isso também pode ser hormonal, né? Devido à queda de hormônios do climatério. Então, muitas de nós, a gente pensa assim, quando eu ficar velha que vai acontecer isso deve ser outra coisa, e não é, gente. Por isso que é importante buscar a ajuda médica e você ir lá consultar, fazer os exames para ver se aquilo ali realmente, se você está fazendo tudo direitinho e você começa, né, a ter esse problema de insônia, ou se acorda no meio da noite, ou está cansada, ou está irritada, começa a doer a articulação, dores musculares, falta de libido, tem um monte de sintomas que vão ocorrendo e que acha que são outras coisas da perimenopausa. Se você está beirando os 40 ou tá já dos 40 a mais, é o climatério iniciando, onde tudo começa, tá? Então, quem aqui de vocês já pensou assim, mas isso não pode ser, eu não tô ainda nessa idade, quando eu ficar velha pode ser que isso aconteça, isso não é coisa de gente velha, porque a gente tem essa ideia, né, das nossas tias, das nossas mães ficavam se abanando, que isso só podia acontecer assim, na velhice, né, que a gente não sei porque quando a gente é mais jovem a gente pensa que a mulher, e mudou muito, mas chegou na menopausa, ela já é velha. E na verdade não, a gente tem muita vida pela frente, né? Então eu nunca pensei também que esses sintomas fossem chegar pra mim aos 40 anos. Eu tive zumbido, e até hoje eu tenho zumbido, ninguém descobre, mas isso também eu descobri depois que já faz parte de um dos sintomas da perimenopausa, ou seja, do início, né, de tudo, do climatério. Então é interessante sempre procurar ajuda médica, né? Você vê, diagnosticar, porque às vezes pensa que é para uma coisa, eu fui um monte de oftalmo. Pensa assim, que começou aquilo, eu comecei a perceber e faz parte de um dos sintomas. E foi bem assim, 41, 42 anos que eu percebi que eu tinha esse zumbido. Então, a irritabilidade, a gente fica a flor da pele, como se fosse uma TPM, né, que não passa com nada. Você tem o seu ciclo ainda, menstrual, mas parece assim que mesmo que tenha menstruado, né, que geralmente a TPM ela vai aliviar depois da menstruação, não passa, você fica irritado com tudo, né? Ondas de calor, os suores noturnos, já que mais ganho de peso por nada, às vezes, né, você acha que tá fazendo tudo certo, ou dá fome, vontade de comer doce, como se fosse uma TPM aumentada, você
fica inchada, você não se gosta, né? Você fica se olhando no espelho e começa a se comparar como você era antes e começa a se sentir assim, né? Que algo não tá legal, nada tá legal. Então isso tudo faz parte. Às vezes a mulher fica triste, deprimida, não sabe por quê. Isso já é da queda hormonal. Então é interessante sempre ter essa visão, né? Do que pode estar acontecendo comigo, porque às vezes a gente não percebe, né? Mas se você parar e se olhar para dentro, que isso é importante, por isso a meditação é importante, por isso que várias outras práticas da gente ter esse contato, né, com a gente mesma, pensar o que isso quer me dizer, né? Se isso realmente é algo que, né, possa ser um problema maior, ou essa irritabilidade, essa depressão, essa ansiedade pode estar ligada a algo, porque muitas vezes, né, essa perimenopausa, aos 40 anos, vem também acompanhado de divórcio, os filhos já estão na faculdade, então é aquela vida assim que está um estresse total, né? Você tem N coisas, você tem a sua vida profissional, e aí parece assim que o mundo vai acabar, você não vai dar conta, mas isso tudo também tem a ver com seus hormônios, né, que estão caindo, então precisa fazer alguma coisa urgente para não pirar, porque parece que tá tudo caindo, né? Você vai ver a sua pele tá caindo, tá tudo caindo, despencando. Você olha para você, não parece você mais, não se reconhece. E aí dá mais aquela ansiedade, dá mais aquela falta de amor próprio, a mulher já se arruma, mas não se acha tão bonita. Então essas comparações, né, muitas vezes prejudicam muito. E a pessoa vai entrando no estado que ela vai precisar de ajuda urgente, psicólogo também ajuda muito nesse momento, né? Ter alguém para te ajudar, porque realmente é um período muito, muito delicado. Ele é tão delicado quanto entrar na adolescência, porque é um ciclo onde parece que a gente não vai ter mais utilidade, não é isso que vocês não sentem isso? Diz aí nos comentários quem é que já se sentiu, quem é que tá nesse período da perimenopausa, né? E quem já entrou. Então é algo assim, você tem várias coisas assim, você, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Incontinência urinária, né? Uma coisa que acontece muito. A mulher vai dar um espirro e sai o xixi. O que é isso? Vai dar uma risada, às vezes sai. Tudo isso é em virtude dos hormônios que já estão caindo. Então, a pessoa vai ficando indisposta, ela vai se sentindo, né, ruim, porque consigo mesmo, nossa, eu tô perdendo várias coisas, a memória já não é a mesma, às vezes tem aqueles lapsos de memória, do que eu estava fazendo mesmo, né? A pessoa fica, oh, peraí, aí pensa. Então, tudo leva a mulher que não sabe que isso faz parte do processo a pensar que está acontecendo uma coisa muito mais grave. E às vezes ela indo no profissional, verificando que aquilo é hormonal, procurando ajuda, porque às vezes ela vai precisar de um psicólogo, ela vai precisar de uma ajuda, né, para alinhar aquele período que ela está conturbada, ela está com as ideias todas erradas. Então, para botar de novo, né, centrar que aquilo ali faz parte, porque a pessoa às vezes não aceita, e isso é a pior coisa, é a não aceitação, né? Então, de ela aceitar que faz parte da vida dela, que daqui para adiante muitas coisas podem ainda acontecer se ela não fizer nada, e o período é longo, né? Imagina, se começa às vezes os 40 e vai até os 65, se ela não fizer nada para se cuidar, para evitar ou amenizar esses sintomas, a vida vai ser um tormento, né? A pessoa vai engordar, a pessoa vai ficar com mais dores ainda, ela vai ficar com mais depressão, ansiedade, não vai dormir direito, os calorões vão deixar ela maluca. Então, uma série de coisas, se ela não fizer nada, se a mulher não fizer nada para se cuidar, se amar, né, ela vai realmente entrar num processo muito, muito ruim. Né? Então, tem que ter ajuda. E aí, assim, ó, tudo por causa do declínio da progesterona, porque aí pode acontecer, né, aqueles sangramentos, a pessoa às vezes ela sangra tanto, né, e muitas vezes pensa que é mioma, coisa assim, e é dessa queda da progesterona também, aí ela precisa fazer suplementação de ferro, né, porque senão ela fica anêmica. Então, acontece muita coisa ruim se a pessoa não se cuidar. É importante ter essa percepção do que está acontecendo comigo, começar a ouvir a voz do seu corpo para ver o que pode fazer, porque tudo tem jeito, tudo tem solução, né? Se não tem solução, né? Como é que dizia minha avó, depois de morto não tem mais solução. Então, quando você ouvir a vida, você vai ter profissionais capacitados para te ajudar, né? E aí, assim, ó, tem pessoas que não tem nada disso, mas a perimenopausa está ali. Graças a Deus ela não tem, mas alguma coisa sempre vai acontecer para ela se lembrar, ó, tá chegando o dia, né? Então, assim, ó, a presença de algum desses sintomas, eles podem durar de 5 a 10 anos. Pensa o inferno que é ficar 10 anos com calorões, fogachos, com ansiedade, com depressão, peso só subindo na balança, né? E a pessoa se deprime mais ainda. Então, tem que fazer alguma coisa. Então,
Como eu disse, né, a perimenopausa, ela sempre vai coincidir com essa idade onde a mulher está, às vezes, no auge da sua carreira profissional, que ela está sempre sendo super requisitada profissionalmente e tem toda, né, a parte dos filhos que já estão criados, né, para algumas não, porque atualmente muitas mulheres já estão tendo filhos mais tarde, mas a grande maioria ainda tem os filhos que já estão se encaminhando para uma faculdade, então há todo aquele estresse, né, então precisa haver um tratamento, tá? Algumas mulheres, né, e essas eu espero que vocês estejam dentro delas, se não tiver, eu estou aqui para ajudar. Elas vão buscar ajuda para fazer melhorias nessa fase da vida. Então, tem uma série de tratamentos, de terapias que dá para amenizar e até evitar muitos desses sintomas, tá? Então, assim, ó, uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável faz com que a mulher consiga passar por todo esse processo, né, da perimenopausa, depois indo para menopausa e pós-menopausa de uma maneira bem tranquila. Então, a alimentação é um dos principais pilares que vão ajudar a mulher neste período. E aí, a mulher que está, né, nesse período de 40 anos, que acha que não está ainda, é muito cedo para pensar nisso, por favor, repense tudo isso que você está pensando, não é assim? Tem que cuidar. A partir dos 35 anos já tem que cuidar. Na verdade, a alimentação ela tem que ser cuidada desde a gestação, né, até o final. Mas é muito importante ter esses cuidados, tá, com a alimentação, estilo de vida, toda essa parte que eu falei para vocês, né, de ser esbelta, que é permanecer no peso, se não tiver no peso, ter um emagrecimento saudável, para ter bem-estar, estar em dia com a sua espiritualidade, né, para que tenha longevidade e transforme, né, a sua vida da melhor forma e tenha uma autoestima elevada. Isso tudo é uma vida esbelta e é o que eu vou estar sempre trazendo para vocês, tá? Então, assim, eu gostaria de ver agora se alguém tem alguma pergunta, porque eu tenho uma surpresa boa para quem estiver aí me ouvindo, tá? Ao vivo tem que ser. E eu gostaria de primeiro ver se tem alguma pergunta, se vocês querem me perguntar algo, que o episódio de hoje ele é um pouco curtinho, mas é para um alerta, né, para todas as mulheres que não adianta, isso vai chegar para você, então por que não se preparar para esse período maravilhoso que tá aí, porque a gente tem uma vida toda pela frente. A vida adulta, ela só tá começando, na verdade, né? Então a gente tem que ter essa vida saudável, mesmo que você não esteja, você esteja já entrando nesse declínio hormonal, que acontece depois dos 40, e aí depois a vida, né? Pós-menopausa e muita vida, você pode ter libido elevado, você pode ter disposição, você não precisa ficar com dores, você vai ter toda uma vida saudável pela frente. Muitas mulheres se aposentam, né, com 50, 60 anos, você vai poder aproveitar esse período, né, que você já não tem não tem mais aquelas responsabilidades profissionais, né, e eu vou ainda trabalhar bastante tempo, que eu adoro, né, eu acho que assim, isso nos faz bem, né? Ajudar outras pessoas. Acho que a minha missão é essa, né? Apesar de não estar trabalhando mais presencialmente na prática clínica, eu estou online e eu adoro esse movimento todo, porque eu posso atender muito mais mulheres, ajudar mulheres no Brasil, e tem mulheres também fora do Brasil que eu atendo que falam português, que são brasileiras morando fora. Então, a minha missão é essa e eu sou apaixonada. Deixa eu só ver aqui, tem gente perguntando, tá? Olha só. Acho que é a Patrícia, né? Patrícia Jéssica, é? Eu tive calorão com 45 anos, agora com 48 não tem mais. O calorão, ele se não parou, não tá na menopausa, não teve a menopausa, pode ser que volte. Eu não tenho mais também, mas às vezes ele volta. Tem como acelerar o metabolismo na menopausa? Tem. Como que a gente pode, Dionísio, acelerar esse metabolismo? A gente, claro, o nosso metabolismo ele vai declinando a partir dos 25 anos, né? A gente já vai tendo que dar um ajuste na alimentação, porque o que acontece da pessoa engordar? Ela engorda muitas vezes nos 35, 40, porque ela continua comendo a mesma coisa que comia e a atividade física não é a que vai ajudar a queimar. Então precisa ter esse déficit calórico, precisa ter esse ajuste, né, no que você vai ingerir e o que você vai gastar. Então tem que ter uma atividade física. A mulher precisa fazer musculação, que eu faço pilates e agora eu vou começar a fazer também, porque a musculação ajuda muito na parte óssea, né, principalmente muscular, mas na óssea para evitar a osteoporose, que é um dos problemas que dá, né? Então precisa elevar esse gasto calórico. E aí a gente ajusta sem passar fome, sem fazer dieta de fome, a gente consegue dar uma alimentação saudável para o nosso organismo, com tudo que é bom, tá? Não vai deixar de comer as coisas boas, mas uma quantidade certa
para ter o gasto. Então a gente faz um cálculo, né, de quanto que é o seu gasto basal, que são as calorias que você precisa para se manter em repouso, né? Então a gente gasta mais calorias quando está dormindo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho 1,57 m, né? Tô com 53 quilos, 58 anos, e eu preciso de 1.200 calorias para me manter viva. Então esse é o meu gasto basal. Em cima disso eu vou botar um fator atividade. Então a gente faz umas fórmulas e mais ou menos a gente vê, né, quanto de caloria que a pessoa precisa. Então, se ela está no peso, ou se aumentou um pouquinho, a gente reduz um pouco as calorias, mas não muito. Então, a gente trabalha muito com esses cálculos. E aí, a pessoa tem que ter uma atividade física, aí consegue. Usa alguma coisa ou outra para dar um up no metabolismo, né? Alguns alimentos que eles vão aumentar a temperatura interna, né? A gente usa bastante, tem, né, com café, com gengibre, pimenta, esses que são mais, que ajudam a dar uma melhorada, mas o melhor é o exercício físico, que vai ajudar bastante a aumentar esse metabolismo, daí não precisa mexer tanto na alimentação. Claro que faz, se estiver comendo a mesma coisa que comia com 25 anos e não está fazendo exercícios, para queimar aquilo, vai aumentar o depósito de gordura, não tenha dúvida. E a seleção dos alimentos, né? Porque muitos alimentos que a gente às vezes costuma comer, eles nos incham, nos causa aquela barriga de pochete. Quais são esses alimentos? Pães, biscoitos, massas, né? Que tenha muito trigo, que tenha muito glúten, porque o glúten é uma proteína que faz reter, né, líquidos e também causa uma série de problemas no intestino, né? O glúten, quem lembra que fazia cola na escola com farinha de trigo, né? A gente fazia aquelas experiências, é o glúten, ele cola. Então ele causa alguns estragos na microbiota intestinal. É bom vocês ir reduzindo e substituindo, porque hoje em dia tem tantas farinhas boas à base de sementes, farinha de arroz, outras que não têm tanto glúten. Mas o ideal é assim, que a gente vá se desapegando dessas comidas muito, que eu sei que são bem boas, né? Eu adoro um pão, eu adoro um biscoito, uma bolacha, mas a gente ir diminuindo. Não é que não vá comer, mas que não coma todos os dias. Então, escolher alimentos que vão potencializar, né, o emagrecimento ou a manutenção do peso são fundamentais nesse processo. Deixa eu ver aqui, espero ter respondido para Janice. Eu estou com 50, a Adriana Pereira, eu estou com 51 anos e nada de calorão ainda, mas muita dor nas articulações. Faz parte do início da menopausa? Total, Adriana, total, faz parte. A dor na articulação, sabe aquele formigamento que dá? Não sei se vocês têm, isso eu ainda tenho, eu sempre reclamo, já fui, né, ortopedista, já que fez esse exame para ver, vascular, mas tem a ver com a menopausa. É tipo um formigamento, parece que vai dar uma cãibra. E aí, às vezes, acordo no meio da noite com isso, né? Então, a dor articular também faz parte, a dor muscular, dor de cabeça, então, vários condores, né? A idade do condor, a gente fica com essas dores, sabe? Então, é parte do início, sim. A menopausa, no caso, vai ser a suspensão da sua menstruação. Aí, por um ano, se não vier mais menstruação, aí tá na pós-menopausa. Então, isso faz parte mesmo. E não teve calorão, que bom, né? Tem vários alimentos que a gente pode usar, fitoterápicos, chá de amora, miura. Tem alguns chás que eu usei para mim, chá de amora, miura, e olha, foi maravilhoso quando eu comecei a ter uns calorões estranhos à noite. Era assim, era inverno, dava aquele calor, eu tirava a coberta. Aí ficava com frio, botava a coberta. Me acordava várias vezes assim. É muito ruim esse chá, não. Eu não vou passar por isso. Aí eu comecei a usar o chá de amora miura, que é muito bom. E tem outros compostos também, naturais, que eu indico também para as meninas, que faz muito bem. Fitoestrógenos, né? Tipo, vindo da soja, outros a gente faz. Tem um trevo vermelho, que a gente chama red clover. Tem outras ervas, assim, que são muito boas, que eu vou estar falando para vocês aqui nos próximos episódios. A alimentação, agora acho que a Patrícia, se ela altera no fluxo menstrual, depende, Patrícia, porque às vezes esse fluxo ele está atrelado então à queda da progesterona, né? Então aumenta muito o fluxo, na verdade, né? A pessoa menstrua horrores, às vezes vai ver se é mioma ou não, mas tem a ver com essa queda de hormônio. Então tem que ver isso para não ficar anêmica, né? Se está vindo muito, mas a alimentação assim ela não vai alterar, não que eu saiba, nunca, sinceramente, né? A alimentação bem regradinha, depende o que, mas não tem alimento que vai causar sangramento. Só se for muito rico em vitamina K, por exemplo, né? A vitamina K está nos verdes escuros, ou se toma uma suplementação com vitamina K, MK7, que usa muito para cálcio, né? Para fixar o cálcio, porque a vitamina K, na verdade a vitamina K é o contrário, ela é anticoagulante, estou falando besteira, não, deleta. A única coisa que vai influenciar, né, no sangramento seria então, por exemplo, vitamina K em excesso, que daí vai coagular. Tá? Deixa eu ver a coisa. Boa noite, Letícia.
O fluxo, a Adriana está perguntando, o fluxo e a menstruação começa a diminuir, para algumas diminui, daí para 2 meses, às vezes vem muito fluxo, né? E aí você fica naquela, em alerta, né? Porque nesse período ainda tem óvulos a serem liberados, assim, quando o corpo quer, ele vai liberar, e aí se você tiver relações sexuais e não estiver se cuidando, pode engravidar, é isso que dá muitas gestações, né? Após os 40, às vezes que a pessoa nem até após os 50, conheço uma colega médica com 56 anos, ela teve o primeiro filho. E ela achava que estava na menopausa, na verdade ela ainda estava naquele período ainda que parou, mas não totalmente, ela foi até os 56 anos, né? Ela parou de menstruar e aí deu que eu acho que naquele período ainda tinha um óvulo e aí veio o filhinho dela, que ela ficou muito faceira, porque ela queria muito, mas achava que não podia mais, né? Então é um período que tem que cuidar, principalmente dos 40 até começar mesmo a sentir esses sintomas, vocês atentem, usem métodos anticoncepcionais assim para não engravidar, né? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Então, assim, alimentação, possa fazer isso? Não sei, tá, Patrícia? Realmente. Que mais vocês querem me perguntar? Podem perguntar aí, referente à alimentação, o que que tem que fazer. Isso eu vou estar falando ao longo, então, dessa série. Vai ter vários episódios onde a gente vai falar quais os alimentos que são mais adequados nessa fase, que vitaminas, que minerais, tudo que é preciso para regular esse metabolismo que está meio lentinho, já vai ficando mais lento e a gente precisa nutrir também esse corpo, né? Então, um corpo bem nutrido, ele dificilmente vai ter algumas coisas, estando em equilíbrio, mesmo estando com os hormônios em baixa, você consegue fazer, né, um meio campo ali para não sofrer tanto. Eu digo assim que vocês vão conseguir passar, quem ainda está no climatério, as meninas aí, que eu vi que tem bastante. Olá, deixa eu ver aqui. Tendo uma alimentação saudável, o ideal assim é que você cuide da alimentação, cuide dos alimentos que você bota dentro do seu corpo, sempre, né? Isso vai garantir também que você chegue nesse período, né, um pouco melhor, porque tendo o seu corpo bem nutrido com as vitaminas, minerais, com todos os nutrientes, né, proteínas, carboidratos e lipídios na medida certa, você vai ter um equilíbrio. Então, quando há um equilíbrio, uma homeostase que a gente chama dentro da gente, aquilo ali dificilmente vai deixar você sofrer com doenças, né? Então, assim, o cálcio precisa estar bem, né? E o cálcio não significa só tomar leite, né? Tem uma série de outros alimentos que são ricos em cálcio, mas também tem que ter outras vitaminas, porque é toda uma interligação entre os nutrientes. Então, eu vou botar só a vitamina D que está baixa e vou tomar sol, mas e o resto? Precisa ter, né, o aporte dessas outras vitaminas, desses outros nutrientes, que tem os macro, que é a proteína, carboidrato, lipídio, e os micro, que são as vitaminas e minerais. Então, você precisa ter uma alimentação que seja colorida, porque o colorido dos alimentos denota que você tem um aporte bom dos nutrientes. Cada uma cor significa, né, que tem algum nutriente a mais ali que vai fornecer para o seu organismo. Então, a importância da alimentação em todas as fases da vida. De evitar o máximo que puder os industrializados que sejam ultraprocessados pela indústria, né? Então, quando você vai ver um rótulo assim que seja enorme, né, a composição dele, evita essas coisas assim que são fáceis hoje no dia a dia da gente, que são os lasanha, nuggets, sei lá o que você encontra ali, pega a caixinha e descongela. Aquilo ali faz um mal para nossas células que vocês não podem imaginar. Talvez vocês já tenham visto muito, mas realmente, se puder, evitem, né? Façam assim a alimentação mais natural possível. Comprem alimentos frescos, de preferência, né? Os vegetais orgânicos, mas se não for possível, que sejam vegetais que você descasque e que você faça na hora ali da maneira certa, para evitar essa intoxicação de suas células. Que você consiga ter assim uma alimentação que consiga desinflamar e não inflamar a célula. Porque as doenças acontecem sempre pela inflamação. E a inflamação ocorre por tudo que a gente, né, respira, é a poluição, alimentos, né, que tem uma série de aditivos que são tóxicos para nós. Além da poluição sonora, né, a poluição do ar, a gente tem a água, né, que também muitas vezes já vem uma série de
de excesso, né, de coisas que se fazem para limpar, de produtos químicos que botam. Então a gente está sempre sendo exposto a uma série de componentes tóxicos. Então é preciso fazer uma detoxificação também de vez em quando. Apesar que o corpo faz isso, né, através dos intestinos, da pele, dos pulmões, né? Então você consegue dos rins também, mas às vezes o sistema está tão intoxicado que você precisa dar uma ajuda, precisa dar uma parada e aí fazer com que ele consiga expelir todas essas toxinas, porque tem metais tóxicos que não saem bem assim. Precisa fazer toda uma terapia. E os metais tóxicos estão, né, no chumbo, que vem da poluição, o alumínio que tem nos desodorantes que a gente passa, o chumbo também tem na... Agora, vocês estou aqui, ó. Não sei quanto tempo que eu vou conseguir, mas as tinturas de cabelo com chumbo. Então, eu estou tentando minimizar essa intoxicação, vou fazer alguma coisa para dar uma disfarçadinha ainda, mas a mulher usa a maquiagem, tem que ver o que tem nessa maquiagem, se não está intoxicando, porque a microbiota da pele, e a pele é o nosso maior órgão, ela sofre bastante também, precisa desintoxicar. Então, a gente está exposto a todo tipo, né, de coisas que vão provocando envelhecimento precoce na gente. É preciso que a gente faça, então, essa alimentação mais saudável, o mais anti-inflamatória possível, né? Uma alimentação gostosa, que você faça de preferência em casa, que tenha esse cuidado de se programar, se planejar para fazer o máximo das coisas que você mesmo cozinha. Se não der, né, para fazer isso, que às vezes não dá tempo, mas procure lugares onde você possa se alimentar com alimentos de verdade, com alimentos que sejam, né, mais naturais possíveis e evitar esses ultraprocessados, porque esses sim, eles têm substâncias químicas que são o fator predominante para desenvolver doenças que a gente vê por aí, né? O câncer e outros, Alzheimer. Então, assim, quanto mais vocês evitar, melhor. Mais longevos vocês vão ser. Tem mais alguém que tenha alguma perguntinha, meninas? Ah, tá aqui, ó. A Patrícia dizendo, pergunto porque eu ficava uma semana com fluxo muito forte, dei uma parada com carboidrato e esse mês fiquei 3 dias. Não, não tem nada a ver com carboidrato. Pode. A dieta mais indicada, que os estudos comprovaram já para a mulher, né? E para a maioria das pessoas é baixa em carboidrato, porque o carboidrato, né, a gente sabe que em excesso ele vai virar glicose, em excesso no seu sangue vai chamar a insulina para tirar, e essa insulina vai tirar a glicose do seu sangue e vai botar para dentro de uma célula. Geralmente, né, se o cérebro que consome bastante glicose não quiser, ela vai ou para a célula de gordura, como gordura localizada, ou então para o seu fígado. E aí o excesso de gordura no fígado forma então a esteatose hepática não alcoólica, que tem muita gente que tem isso, né? Então, assim, o carboidrato, ele deve ser consumido porque ele é uma fonte de energia muito boa, mas tem que selecionar quais fontes de carboidrato são melhores, quais que levam mais tempo para se transformar em glicose, né? Que carboidratos eu devo escolher? Então, aqueles que têm um índice glicêmico muito alto, ou seja, que você come, ele já se transforma em glicose em pouco tempo, ele vai para uma célula de gordura. Ele vai primeiro, né, chamar insulina, você vai estar sempre com o seu pâncreas trabalhando para gerar mais insulina, para botar aquela glicose para dentro da célula. Isso aí não é legal, porque a insulina, ela é um hormônio, que ela é anabolizante, que a gente fala, porque ela forma gordura. Então, quem quer emagrecer tem que dar uma reduzida nesses carboidratos. Mas não tem a ver, eu acho que isso aí do carboidrato não, tá, Patrícia? Esse negócio do teu fluxo mais forte tem que procurar uma médica para ver. Isso faz parte do processo aí do climatério. A Janice está perguntando se o jejum intermitente é recomendado. Olha, os estudos também estão apontando para isso, sabe? Porque o jejum intermitente, o jejum já é praticado, né, há milhares de anos, né? Se você for ver na Bíblia, né, várias religiões usam jejum, que é uma maneira de você limpar o seu organismo. Então, o jejum, ele não é aquela coisa, você não precisa ficar 24 horas sem comer, não. Você vai dar um descanso para o seu organismo se regenerar. E aí tem jejuns que você começa com 12 horas, quem não consegue fazer um preparo para um exame de sangue de 12 horas? Todo mundo consegue, não morre por isso, né? Você pode começar aos poucos. Então eu tenho essa estratégia do jejum para as minhas clientes aos pouquinhos. Ela começa no dia 12, daí a gente faz assim, na semana, né, vai intercalando. E aí é 12 horas, o melhor, mais indicado e mais fácil é o de 16 horas, porque 16 horas você come às 8 horas da noite ou 7 horas da noite, e aí fica, né, a noite do sono. Aí de manhã você vai ficar em jejum, mas pode tomar algum líquido, né, que não quebra, chá sem açúcar, café sem açúcar, né? Tem alguns shotzinhos também que a gente recomenda, mas chá e café, chimarrão, né, aqui no sul. E aí 12 horas, se você fez a última refeição às
20 horas, às 12 horas você vai almoçar. É bem tranquilo. Aí o que que tem que cuidar? A janela da alimentação que se abre, né? Você vai comer meio-dia uma comida saudável e aí depois, de tarde, você sente fome alguma coisa, depois às 8. Então é bem tranquilo fazer esse jejum. Não precisa fazer todos os dias, mas aí pegar uns 3 dias e fazer o jejum é legal para dar uma limpada, assim, né? E aí depois tem outras técnicas que a gente usa de detox junto com o jejum. Ele é muito recomendado para mulher na menopausa. E aí tem por idade também, que a gente usa a janela de alimentação do jejum. Quanto tempo de jejum? De acordo com a idade. Muito boa a pergunta, Janice. Mais alguém quer perguntar? Vamos ver, mais alguma perguntinha? Se não tiver nenhuma pergunta, agora eu quero saber, eu tenho uma surpresa para vocês. A gente está na semana do Natal, né? E quem aqui vai fazer ceia? Quem? Então, a minha sugestão é: faça uma ceia de Natal saudável para você e sua família, né? Escolham ingredientes que não vão causar, né, aquele dia seguinte que ainda continua sem. Geralmente você faz à meia-noite, ou faz na véspera, no outro dia só você come e depois, né, se sobrar ainda vai comendo. Então, assim, por que não fazer uma ceia bem saudável? Eu gostaria de saber quem aqui vai querer o presente, daí tem que dizer eu quero, que a gente vai entrar em contato. E eu tenho um livro de receitas só com uma ceia de Natal, várias sugestões de alimentos saudáveis, para que você já vá, né, entrando nesse ritmo de 2023 mais saudável. Quem aqui quer, diz eu quero aqui nos comentários, que a gente vai enviar então esse e-book de receitas natalinas para vocês. Eu hoje já enviei para algumas clientes minhas, elas adoraram. Até não sei se tem uma que está aqui, eu acho, assistindo a live. Quem mais quer? Foi preparado, assim, muito boa, assim, tudo, não fiquem preocupados, não tem nada diet light. É alimentos normais, mas eles são receitas que a gente vai usando, assim, alimentos que ajudam, né, que não vão prejudicar. No outro dia fica aquela sensação que comeu um boi pela perna. Então, a vida tem que ser assim, a gente não pode deixar de comer coisas gostosas, mas é aquilo, né, tem o tempo certo, né, tipo, os eventuais sempre vão acontecer. Então, as pessoas que fazem tratamento comigo sabem. Você tem, assim, se você tiver que emagrecer, vai ter que ter aquele cuidado, e aí, quando tiver algum eventual, parar e comer, mas não vai ser a mesma coisa, porque o cérebro já muda, né? Você, quando começa a fazer o tratamento e eu começo a usar as técnicas, as ferramentas da nutrição emocional e comportamental, a pessoa já vai fazer perguntas poderosas para ela mesma, que ela vai comer aquilo que ela precisa comer. Estou com vontade de comer, eu vou comer, mas eu não preciso comer tudo que tem aqui. Então, tudo é uma questão, assim, de quantidade, né? Daquela fome emocional, não é para suprir a minha fome emocional, é porque eu racionalmente eu vou comer isso aqui que faz bem, eu tô com vontade. Não é aquela coisa assim, tá triste, deprimida e aí vai comer algo para se acalmar. Então, uma ceia mais saudável, é isso aí, Janice, é o que a gente precisa para celebrar. Celebrar o quê? O nascimento da pessoa que veio aqui para nos salvar, né? Jesus Cristo. Então, o Natal é isso, é entre familiares, amigos, tudo naquela celebração, confraternização, é tempo assim de, né, ter a consciência exatamente no momento que você vai comer. Você vai ver assim, eu preciso mesmo comer tudo isso? Nossa, tá ótimo, eu vou comer só aquilo que for necessário, né? Vou comer aquilo que eu quero comer, eu gosto disso, eu vou comer um pouquinho. Experimentar aquilo, assim, botar na boca, comer com os olhos primeiro, sentir o aroma, usar os 5 sentidos para se alimentar. Isso é fundamental, e comer devagarinho, mastigar bem. Então, aquele momento todo ali, colecionar esse momento, mas a melhor forma, não comendo de forma descompensada, para no outro dia ficar com culpa. Não precisa isso. Esses momentos de celebração são importantíssimos, né, pra gente que está saindo, né, do período que ficamos confinados. A gente viu a importância de estar junto, a importância do abraço, a importância de ter, né, aqueles momentos que a gente está com os nossos amigos, familiares, enfim. É muito importante, porque a gente são seres, né, que fomos criados para viver em comunidades, né, mesmo que alguns achem que é boa a solidão, mas não é. A gente gosta daqueles momentos felizes entre as pessoas que a gente está. Então não precisa ter aquela comilança, né? Ficar comendo. Não, vamos aproveitar o momento. É um momento de celebração, celebração da vida daquele que veio para nos salvar. E preparando, né, para o ano novo ser diferente. Quem aqui está assistindo as minhas chamadas, né?
Não é porque o ano vai começar que você vai, vou zerar tudo e vou começar. Não, começa agora. Começa já neste Natal fazendo diferente. Aí você vai botar no seu cérebro um registro. Olha só, fiz minha celebração de Natal, fui, né, brincadeira, tudo mais, uma felicidade, e não precisei comer, não engordei, né, não aumentei meu peso, estou aqui pronta para o ano novo. Aí aquilo vai deixar aquela sensação no seu cérebro assim, olha, ela gostou disso, então ela quer mais. Aí o ano novo já vai ser diferente também. Então a gente tem que começar hoje, porque a única coisa que a gente tem é o momento presente. E esse presente a gente tem que celebrar, agradecer a cada vez que a gente abre os olhos, que a gente sente que acordou de manhã e dizer gratidão por mais um dia. Como pode ser melhor, né, Janice? Então, assim, é assim que a gente tem que viver, agradecendo, aceitando principalmente as coisas, né, que a gente às vezes não aceita. A aceitação é a primeira coisa. Hoje eu fiquei sabendo, né, de uma amiga nossa que o marido tá com problemas cardíacos, é diabético e continua comendo doce. Então, eu trabalhei muito tempo com diabéticos e é uma doença terrível, a pessoa não aceita que precisa mudar seus hábitos, ela não aceita a doença, ela não aceita. Isso aí, assim, é geral, o diabético ele não aceita. E é uma doença silenciosa, ela deixa, assim, a pessoa às vezes com a sensação que ela não tá com nada. E às vezes ela tem aquele mal-estar, coisa assim, passa, mas aí ela vai aos poucos, silenciosamente, ela vai destruindo a pessoa por dentro, né? Começa às vezes com a visão, muitas vezes o rim, às vezes ela perde um membro, né, inferior, dedinho, pé, e mesmo assim ela continua não aceitando. Então, a primeira coisa, eu sempre digo, né, para as minhas clientes, é a aceitação que você pode mudar. Se você quer, você pode mudar. No momento que você diz, eu quero e eu posso mudar, aí você consegue entrar no processo, né, do emagrecimento, da recuperação da saúde muitas vezes. Então é importante que a pessoa aceite a sua condição, que ela não tenha o sentimento de vergonha nem de culpa, porque isso vibra muito baixo, então é preciso que ela vibre numa frequência mais alta. Aceitação que pode mudar aquela condição dela. Sempre se olhar, sempre se amar em primeiro lugar, mesmo que aquela aparência, né, como eu comecei, né, a live da pessoa se achar feia, porque são os hormônios, né, que estão caindo. Então ela se acha horrível, porque vai ver a pele já não é mais a mesma, não tem mais aquele tônus que tinha, mas é assim, são fases. Então, no momento que você aceitar que a sua vida não precisa ser um infortúnio, porque você tem a ciência a seu favor que pode ajudar, mas aceitar que você tem uma vida pela frente, que você tem muita coisa para realizar, saber o seu propósito, principalmente viver de propósito é importante, né? Ter seja trabalho, seja com seus filhos, mas é um propósito, que você saiba exatamente que aquilo ali é que lhe faz bem. Então, fugir das coisas que lhe fazem mal também, dizer não é importante. É importante, né, às vezes você vê o que é melhor, né, continuar muitas vezes um relacionamento, ou se aquilo ali já não está tão bom. Então, nessa fase do climatério, ela é um divisor de águas na vida da mulher, porque ali ela começa a botar em xeque muitas coisas e ela vê, nossa, será que eu vivi até aqui assim, será que é isso que eu quero viver? Depois a gente bota muitas coisas, né, na balança e esse é o momento em que as decisões ocorrem. Isso é bom, porque o que não nos faz bem, a gente não precisa viver com isso, né? Então, é um momento que é necessário ter essa reflexão, mas principalmente a mulher se conhecer. A mulher sentir que precisa de ajuda, principalmente, e buscar essa ajuda, porque essa ajuda existe. Olha só, a Janice disse que teve um amigo que perdeu a visão com 35 anos. A gente conhece muito. E o que mata o diabético? Não é a doença diabética. O diabetes ele vai, né, ocasionando várias perdas, né, de funções. Mas o que vai matar o diabético é o coração, é a falência do coração, é a última. Que vai afetando até que a pessoa ela tem ali um ataque cardíaco fulminante, entendeu? É triste isso, né? Mas a pessoa não se dá conta. Então, é isso aí, meninas. Quem mais quer receber as receitas, botem aí, eu quero. A Adri já recebeu, a Adri é minha paciente. Eu dei primeiro o meu presentinho de Natal para as minhas pacientes hoje. Sou muito grata por poder ajudar essas meninas. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Enquanto eu puder, né? Eu vou estar aqui por vocês, meninas todas. Então, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar essa live, tá? E dizendo que vai ter outras, sempre com enfoque, então, na longevidade. Tudo que for bom para nós sermos mulheres esbeltas e longevas, tá bom, meninas? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, até a próxima live.